Muito boa tarde, como estão as coisas? Vamos chegando, é o nosso momento, é o nosso ponto de encontro em nós, entre nós e com Deus. Nos encontrar, nos conhecer, nos reconhecer, nos respeitar, nos solidarizar, nos confraternizar, são caminhos crescentes para cumprirmos o mandamento de Jesus de amar o próximo como a si mesmo. Um mandamento simples, mas que por falta de reflexão nós deixamos de entender, quanto menos ainda de praticar. Nas nossas sociedades, nos clubes, nas sociedades de melhoramentos, nos clubes de servir, é cultuado o altruísmo como se fosse uma virtude maravilhosa. Assim como o egoísmo é o culto ao eu, ego em latim é eu, altruísmo vem de altrus, palavra também latina, que significa outro. Assim como o egoísmo é um culto ao eu, o altruísmo é um culto ao outro. E não é só essa palavra, nós costumamos louvar, nossa, fulano é uma ótima pessoa, só pensa nos outros. Nem pensa em si mesmo. Para além de reflexões filosóficas, religiosas, apesar delas serem realmente fundamentais, pensem, minhas amigas, meus amigos, aquelas pessoas, aquelas mulheres de 3, 4 gerações atrás, que viviam apenas para os filhos e para o marido. Esse é um bom projeto de vida? Esquecer de si e viver apenas para os outros? Será? Será que estão errados os salva-vidas quando falam que se você não sabe ajudar alguém que esteja se afogando, não vá até ele? Porque quem se aproxima muito de alguém que está se afogando vai ser usado, vai ser empurrado para baixo, por instinto, não é por maldade. Será que estão errados as comissárias, os comissários de bordo, quando você viaja com uma criança e é orientado, acaso a cabine se despressurize e desçam as máscaras, que você coloque primeiro a máscara em si mesmo para depois colocar no outro? Os salva-vidas dizem que nós não devemos chegar perto, devemos ajudar com uma certa distância, com uma corda, com um remo, com uma boia, mas não dar a mão, não oferecer o nosso corpo em proximidade. Será que eles estão errados? E acima de todos, é claro, será que Jesus está errado ao não nos recomendar amar o próximo simplesmente, mas amar o próximo como a si mesmo? Veja o quanto, mesmo em nossas instituições dadas como as mais virtuosas, como elas não entenderam Jesus, como o altruísmo nada tem a ver com Jesus. Será que nós conseguimos perceber isso? Que não é um bem esquecer de si,
Não é um bem viver para os outros. Bem mesmo é amar o próximo como a si mesmo. Dialogar. Aprender a se auto-observar em todas as situações é a ferramenta fundamental para o sucesso. Como eu estou hoje? Qual é a minha vibração? Qual a minha intenção ao fazer essa conversa com o meu cônjuge, com o meu colega, com o meu chefe, com o meu filho? Precisamos sempre nos incluir em toda ação que fizermos aos outros. Precisamos sempre incluir os outros a toda ação que buscarmos o nosso bem. Será que o bem que estou buscando para mim é também o bem para os outros? Será que isso que eu estou fazendo para os outros tem alguma lição, algum aprendizado, alguma cura para mim mesmo? Outra instituição fantástica para pensarmos a respeito disso são os Alcoólicos Anônimos, cuja metodologia dos 12 passos é extensiva a narcóticos, a jogadores compulsivos, consumidores compulsivos, sexólatras. Praticamente todos os tipos de vício. E o 12º desse 12º passo dessa metodologia fantástica é que nós consolidamos nossa cura ajudando outros que têm a mesma doença. São múltiplas influências, múltiplas filosofias, as mais comprovadas, as mais meritórias, que fogem dessa ideia anacrônica, desarmônica, de esquecer de si para amar o próximo, para fazer tudo pelo outro. Fazer tudo pelo outro é péssimo. Essa programação que nós orgulhamos-nos de dizer a respeito dos nossos filhos, nossas esposas, nossos maridos, nossos pais, nossas mães, por eles eu faço tudo, não. Não devemos fazer qualquer coisa pelos nossos amores, precisamos fazer o que é bom, o que é certo, o que é justo. Ora, para ajudar um filho que esteja angustiado por não saber resolver um exercício, devemos dar a resposta para ele? Um filho que esteja tenso por ter cometido um crime, devemos atuar para acobertá-lo, para assim suavizar a sua angústia? E ainda justificar é por amor? Ora, meus amigos, não devemos apenas pensar nos outros, não devemos nos programar para fazer tudo pelos outros. Não. Devemos fazer para os outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, disse Jesus. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Pense a respeito disso. O bem exclusivamente para mim e também o bem exclusivamente para o outro faz mal. É uma ilusão de bem, não é bem de verdade. Quem mima faz o bem? Quem cobre os erros dos outros faz o bem? Pensemos sobre a reprogramação para o amor proposta por Jesus. Não basta saber falar, saber citar capítulos e versículos. Precisamos refletir e trazer para a nossa prática. Oração, ação. É a nossa proposta aqui. Hoje,
estamos no estudo de O Consolador, livro de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, um livro que nós recomendamos a todos, de 411 perguntas, que revê a nossa ciência, a nossa filosofia e nossa religião à luz da revelação espiritual. Esse livro começa pela ciência. Já revimos a química, a física, a biologia e agora estamos revendo a ciência da psicologia, a ciência do comportamento. E nesse sentido, o nosso estudo de hoje vai sobre uma grande angústia, um grande ponto que mexe com muitas pessoas. Quem é aquele que nunca refletiu sobre a diferença dos talentos, das habilidades, das personalidades que aparecem desde muito cedo? Claro, não é difícil compreendermos que a diferença de personalidades de uma pessoa na idade adulta ou na idade madura veio, essa diferença, das vivências, das situações, das conclusões de cada um, do caminhar que cada um teve. Mas, e as crianças, que desde tão cedo apresentam diversidade de inteligências, de habilidades, de vocações, de talentos, de personalidade? De onde vem essa diferença? Isso não chama atenção há muito tempo? Os superdotados, as pessoas os gênios precoces, de onde vem essa capacidade? Podemos atribuir tudo a uma vontade arbitrária de Deus? Quem é esse Deus que deu a Mozart uma capacidade de compor uma sinfonia aos 6 anos de idade? 6 anos de idade. E a nós, uma sensibilidade que nem aos 60 vamos conseguir fazer o que ele fez, praticamente um bebê. Por que essa diferença? Como atribuir a Deus uma diferença tão grande? Para uns, um embotamento, um rebaixamento intelectual. Para outros, uma genialidade, uma superdotação. Há lógica, há justiça, há bondade, há amor nisso? Há Deus? A religião tem dificuldade enorme de explicar isso. E a ciência? A ciência do comportamento propõe 2 grandes fontes das diferenças entre os seres humanos: o meio, a influência do meio e a genética. Pois as diferenças entre as pessoas, particularmente a diferença entre as crianças, e ainda mais particularmente as diferenças significativas existentes em gêmeos univitelinos em tenra idade, desmontam qualquer argumento. Porque se são gêmeos univitelinos, têm a mesma carga genética. Então, as diferenças não podem ser atribuídas aos genes. E se são muito pequenos, tiveram praticamente nada de vivência. E nenhum fato significativo de diferença entre eles que justifique capacidades, habilidades, temperamentos diferentes. Então a ciência do comportamento, se nós refletirmos a respeito das suas respostas, não explica as diferenças. Especialmente nesses casos que merecem nosso estudo em tenra idade, com a mesma carga genética, mas também as múltiplas diferenças que acontecem entre irmãos, entre pessoas que vivem numa família de trabalhadores braçais e desenvolvem habilidades artísticas refinadas, ou o inverso.
filhos de pessoas com grande formação moral e religiosa, que decaem para o crime, para a maldade, para a perversidade. Não há, e qualquer observador pode entender isso, não há ligação entre carga genética e moral, carga genética e dons, carga genética e capacidades, carga genética e temperamentos. Há sim uma influência do meio, tendemos a fazer coisas muito parecidas com os nossos pais, mas, sem dúvida alguma, o exemplo de nossos pais não explica todos os talentos, todas as diferenças, todas as personalidades, as capacidades. É só observar, é só estudar. Vocês não veem isso assim também? Coloque nos seus comentários. A pergunta hoje, de número 50, foi feita a Emmanuel, nos seguintes termos. A vocação. A vocação é uma lembrança de existências passadas? E a resposta veio nos seguintes termos. A vocação é o impulso natural, oriundo da repetição de análogas experiências através de muitas vidas. Então Mozart, certamente, em vidas passadas, desenvolveu sua capacidade musical de forma a em tenra idade, sem que tivesse sido ensinado ou estimulado para isso, já tenha conseguido compor uma sinfonia. Há na internet filmes, registros de crianças que são pela primeira vez apresentadas a um piano, a um instrumento, e tocam. Meio não foram ensinadas. Estão vendo pela primeira vez. Genética? Nada foi descoberto nesse sentido e muitas vezes os pais nenhuma habilidade possuem nesse campo. Pensem a respeito disso, reflitam, olhem o mundo à sua volta e vejam se a resposta não estando nessa atual vida e necessariamente os efeitos precisarem de uma causa lhes antecedendo, o que não vem dessa vida só pode vir de vidas passadas. Então a resposta de Emmanuel é: a vocação é o impulso natural, oriundo da repetição de análogas experiências através das muitas vidas. Suas características, nas disposições infantis, são o testemunho mais eloquente da verdade reencarnacionista. Detalhando um pouco mais, e talvez respondendo algumas questões que estejam na mente de alguns de vocês. Por uma concessão de Deus, ao reencarnarmos na infância e em boa parte da vida, às vezes por toda a vida, guardamos o esquecimento de vidas passadas. O esquecimento de talentos, de sensibilidades, de capacidades. Mas esse esquecimento precisa ser melhor estudado. Esses fenômenos de despertar de capacidades não estimuladas, não ensinadas, em tenra idade, as antipatias gratuitas, as simpatias gratuitas, são
exemplos que acontecem o tempo todo com todo mundo, ainda que possam não ser registrados pelos mais desatentos, possam não ser refletidos pelos distraídos. Não tem resposta pela ciência do comportamento materialista, mas podem ser explicados da seguinte forma: não é verdade que haja um esquecimento absoluto de tudo que nos aconteceu em outras vidas. Não há. O que há é um esquecimento relativo. Como funciona? A mente humana, a psicologia, a ciência do comportamento já desvendou isso para a gente, particularmente a psicanálise, através da contribuição de Freud. Não é composta a mente humana apenas pela consciência. Há também uma inconsciência. Não apenas o consciente, mas o inconsciente formam a nossa mente. Alguns estudiosos colocam o subconsciente entre um e outro. De forma que temos ideias, temos vocações, temos capacidades que não estão registradas, das quais nós não temos consciência. Elas estão lá, dormentes. Mas um gatilho, uma situação qualquer, pode estimulá-las, pode puxá-las do inconsciente para o consciente, e você de repente se vê fazendo uma coisa para a qual não foi treinado, para a qual não foi ensinado, e faz muito bem. As pessoas elogiam e falam: nossa, você foi muito bem. Faz-se uma dinâmica de grupo com alguma espécie de dramatização e você desempenha muito bem. Nas salas de aula isso acontece todos os dias. O professor dá uma lição que nenhum aluno tinha tido qualquer contato anteriormente. E enquanto alguns vão pegar na primeira explicação, outros não pegam nem na terceira nem na quarta. Mesmo na aula de educação física, um certo movimento é pedido, um certo desafio físico é colocado, e alguns respondem maravilhosamente e outros se mostram bloqueados. Será que é apenas genética? Será que é apenas influência do meio? Estudemos. Não aceitemos respostas dogmáticas e fechadas. Pesquise. Conheça os fatos, especialmente na tenra idade. E você ficará intrigado, estimulado e quase que obrigado a considerar a realidade das vidas sucessivas. Maravilhoso. Estude. Não aceitemos nenhuma verdade, nem mesmo as do Espiritismo, as reveladas por espíritos, mas investigue, veja-se a lógica, veja-se a correspondência com os fatos. Essa é a fé raciocinada. É assim que trabalham esses novos paradigmas, muito distantes daquele porque Deus quis, porque Deus fez assim, porque são os mistérios de Deus. Essas explicações que nada explicam, assim como as explicações que nada explicam da ciência. Isso foi coincidência, foi por acaso, foi sorte, foi azar. Nenhuma das explicações que nada explicam conseguem demonstrar algo a mais do que a arrogância dos explicadores, que mesmo nada tendo a declarar, criam palavras que nada explicam de nada. Reflita e veja se a reencarnação, se as vidas sucessivas, se a ação e reação percebida ao longo das encarnações não explica muito das perguntas a respeito das quais ciência e religião têm fugido.
Vamos saudar agora os amigos que estão conosco hoje. Marco Aurélio Trindade dando seu boa noite. Mônica Silva pedindo vibrações pelos amigos encarnados e desencarnados, pelas vítimas das guerras, pelas vítimas dos desastres ambientais. Eliane Laure dando seu boa noite com a proteção de Jesus. Enirca Jazeira dando seu boa noite e pedindo vibrações pelo seu filho, que nós não apenas emitimos a ela e ao Felipe, mas a todos aqueles que estão nos corações e nas mentes de todos que assistem ao vivo e na gravação. E nos compartilhamentos que alguns de vocês entenderem por fazer desses nossos momentos. Ajudem as pessoas a tirar as intrigas e os dogmas religiosos e científicos que tanto atravancam o conhecimento humano. Compartilhe, ajude, instigue as pessoas a jamais pararem de raciocinar. Porque esse é um dom vindo de Deus e ninguém pode determinar certezas, impossibilidades, mistérios que possam realmente bloquear o caminho da nossa lucidez. Muito bem, paz e bem a todos, que toda a terra seja estimulada a sair dos dogmas, dos cabrestos, sejam eles de que origem forem. Porque ciência e religião precisam não ter preconceitos, precisam se abrir à razão. Um grande abraço a todos. Amanhã continuaremos esse tema. Até a próxima.